Aprender a dizer não é um dos processos mais difíceis que eu tô passando. Você já percebeu como uma palavra tão pequena, às vezes pode ser tão difícil de ser dita? Tipo, ela só tem 3 letras, é tão simples de falar o não. Mas para muitas pessoas essa palavra não é só recusar algo, tem um peso muito maior por trás. O peso de enfrentar o medo de machucar alguém, a culpa, a sensação de decepcionar, tipo, o medo de ser egoísta. E por muito tempo eu achei que ser uma pessoa gentil, ser uma pessoa legal era sempre estar ali, sempre estar disponível, sempre dizer sim, ser solícita. Mas até eu perceber que enquanto eu tentava não machucar as outras pessoas, não magoar elas, eu tava me auto-machucando, me deixando de lado. Tem pessoas que desde cedo aprendem a agradar. Agradar para evitar conflitos, agradar para ser amado, agradar para não decepcionar, agradar para não ser visto como egoísta. E quando você cresce assim, você vai se acostumando a colocar outra pessoa à frente de você. Então, mesmo cansado, você diz sim, mesmo sem tempo, você diz sim, mesmo sem querer, você diz sim. Mesmo quando aquilo ultrapassa o seu limite, você diz sim, porque com o passar do tempo isso vai virando automático e você nem percebe que tá fazendo aquilo, você faz por impulso. Em vez de você parar para perguntar e se questionar, o que eu quero, o que eu vou sentir fazendo aquilo, você começa a se questionar, o que a outra pessoa vai pensar? Será que ela vai ficar magoada? O que ela vai pensar de mim se eu disser não? A verdade é que muitas pessoas não têm dificuldade de dizer não. Elas têm dificuldade de lidar com o que vem depois, que pode ser o silêncio, a reação, o sentimento de culpa, o sentimento de frustração, a mudança do olhar da pessoa que recebeu o não. Porque quando você diz não, você pode fazer uma pessoa se frustrar, uma pessoa se afastar, uma pessoa se irritar. E pra quem passou a vida inteira tentando se encaixar, tentando ser aceita, isso assusta, entendeu? Mas você não pode deixar essa situação, impedir você de colocar limites. Você tem que aprender a impor seus limites, porque em certo ponto você não pode dizer mais sim. Quando aquilo tá demais, você tem que saber seus limites. Existe um momento que o sim começa a pesar, porque o sim dito sem vontade, ele vira cansaço, vira ansiedade, vira frustração, vira ressentimento e você começa a perceber que é você que sempre tá cedendo, você que tá sempre dando, você que tá sempre se moldando, se encaixando e nunca outra pessoa. E ninguém percebe o quanto isso tá te consumindo. E o mais triste é que muitas vezes as pessoas não sabem, não tem nem como saber. Porque por fora você parece forte, parece disponível, parece tranquila, nunca falou o que te incomoda, sabe? Mas por dentro você tá exausta de nunca se escolher, de nunca escutar, ouvir a si próprio, sabe? Dá um sentimento de aprender a dizer não é importante porque botar limite é um tipo de amor próprio. Quando a gente diz não para aquilo que machuca a gente diz sim para nossa paz. Quando a gente diz não para algo que sobrecarrega, a gente diz sim para nossa saúde mental. Quando a gente diz não para algo que ultrapassa os nossos limites, a gente diz: nossa, eu também importo, entendeu? E quando você começa a dizer não, você diz sim para você mesmo. E tudo muda, porque você começa a entender que seu emocional é valioso, seu tempo é valioso, sua paz é valiosa, seu descanso é valioso. Você entende, você percebe que nem todo mundo merece, nem todo mundo precisa ter acesso ilimitado a você, entendeu? E isso não é egoísmo, é maturidade, é entender que nem tudo é sobre o próximo, nem tudo é sobre o outro. Tem que ter um equilíbrio, sabe? Quando você começa a dizer não, vai causar uma certa estranheza, um certo burburinho ali, porque eles só estão acostumados a ver você solícito, a ver você sempre disposto, aposto, sempre ceder. E quando você muda, causa uma certa estranheza, um certo incômodo. Mas
coisas. Porque as pessoas que te amam de verdade, que te respeitam, vão respeitar os teus limites, vão estar ali mesmo quando eles se frustrarem quando você dizer não e vão entender o porquê você disse não. Mas aquelas pessoas que estão ali com você só pelo que você oferece, pelo conforto, né, do sim que você dava, muitas vezes essas pessoas vão se afastar e, tipo, deixa essas pessoas irem, tá bom? Porque o não que você fala não afasta as pessoas boas, afastam as pessoas que estavam acostumadas a ultrapassar os seus limites, a ultrapassar você, sabe? E é bom abrir o olho nessa fase, assim. Se você sente dificuldade em dizer não, talvez você não precise começar com coisas grandes. Você pode começar com decisões pequenas, tipo, agora não, dessa vez eu não posso, eu também me importo, isso não funciona pra mim, eu preciso descansar. Porque, tipo, aprender a dizer não é como fortalecer o músculo. Você precisa de constância. No começo vai parecer estranho, vai parecer desconfortável, vai causar uma certa dor, um certo incômodo ali, um certo medo, uma certa culpa. Mas com o tempo, você vai percebendo que sobreviver ao desconforto do não é melhor do que viver com um constante abandono de si próprio, com a constante frustração de se deixar de lado, sabe? Talvez o problema nunca tenha sido a palavra não em si. Talvez tenha sido o que ensinaram pra gente quando pequeno, ou até quando grandes também. Porque sempre disseram que pra gente ser amado, a gente tinha que estar disponível, entendeu? Mas o amor que exige que a gente se molde pra encaixar em algo ou em alguém, não é amor, né? É desgaste. Você tá se desgastando pra encaixar naquela situação. Uma das formas mais silenciosas e eficazes da gente amadurecer é a gente entender que pra gente manter a nossa paz, a gente não precisa ficar se explicando e dando motivos e tal. A gente só precisa dizer não e colocar limites. Às vezes o não que a gente tem medo de falar pro outro é exatamente o sim que a gente tá devendo para nós próprios, sabe? O sim que a gente tá deixando de lado de dar para nós mesmos. Então, talvez aprender isso seja uma das coisas mais importantes da nossa vida. No caso, aprender a dizer não. Eu espero que esse vídeo tenha lhe encorajado a começar a dizer não para aquilo que te machuca, aquilo que te frustra, aquilo que te deixa triste e cansado, sabe? Espero que você comece a botar limites na sua vida, porque é preciso. Mas enfim, foi esse o vídeo e até o próximo. Tchau!